Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda. Gastronodicas pra lá de especial hoje no YouTube da Band News FM Rio, Bianca Teixeira. Olha, tô me sentindo literalmente pequenininha. Sabe, assim, anã. Porque a pessoa tem 2,1 metros. Alguém consegue entender quem é essa pessoa? Pensa em churrasco. Pensa em carne, pensa em porco, que ele é apaixonado por porco. Carnes suínas. Pensa numa picanha. Ai. Depois eu vou falar para você pensar, se eu falar que ele ama salada, vocês não vão entender. Alguém consegue entender quem está hoje com a gente, com seu 2,1 metros? Quem? Jimmy McMinutes, ou melhor, Jimmy Ogro, a maior referência em carnes do país, quiçá do mundo, Lacerda. E aí, Ogro? Levemente exagerada, Bianca, né? Bibi. Olha Eu que a gente está sou- tentando trazer ele aqui há muito tempo, hein? Mas esse negócio de maior, eu posso chamar de a maior referência de churrasco no Brasil, porque acho que não tem nenhum outro churrasqueiro ou coisa com 2 metros de altura. Então tô tranquilo nesse. Literalmente é a maior, eu estou super Eu segura. não quero ser o melhor, eu já sou o maior. Agora, o Lacerda, vou fazer uma lista, tem uma cola aqui. O Instagram dele, 250 e poucos mil seguidores, bombado. Ele é um ogro, Sim. né? Ele é um nerd, ele é cervejeiro, ele é cozinheiro, ele é hamburguero, ele é churrasqueiro, ele é jornalista e apresentador e agora virou o quê? Expert do supermercado Zona Sul, gente que acabou de ganhar o prêmio como o mais amado do Rio. Digamos, o coração mais carioca da cidade. Olha o coração aqui no nosso telão, Bibi. Eu acho essa marca sensacional. É linda. Ogro, tem tempo pra fazer isso tudo? Em um dia? Como é que é a sua A gente rotina? dá. Eu estou pleiteando aqui com o governo do Brasil a gente mudar, já que mudou há pouco tempo, entrar com uma nova medida cautelar de mudar o dia para 36 horas, para ver se a gente consegue. Acho interessante, Né? gosto disso. Que aí você consegue boa. dormir 12 e tem 24 inteiras para trabalhar. Olha que maravilha que ia ser isso. Ótimo, né? Negócio Tem de gente que ia fazer o contrário, ia dormir 24 e trabalhar 12, mas tá bom também. Esse negócio de 24 horas no ar é muito bom. Porque, olha, eu saí de um show no sábado. Meu marido falou assim, pelo amor de Deus, eu tô com muita fome. O restaurante, depois da pandemia, fecha 11h30, né? Você pega a rua vazia. Gente, eu dei de cara com esse Zona Sul aberto 24 horas no meu bairro, Maitá. Entrei, comprei a pizza, comprei uma mortadela maravilhosa, que eu estava com desejo de sair da dieta, e comprei mortadela italiana com pistache. E, gente, 24 horas, fiquei chocada, comi pizza 1h da manhã. Caramba. E nem pude degustar, pensar na ideia, já imaginando, Jimmy vai no programa semana que vem. Jimmy, eu quero picanha, eu quero chuleta, eu quero bife de ancho, eu quero tudo, eu quero hambúrguer. E hoje ele está aqui. Vocês perceberam essa mesa maravilhosa? Especialíssimo. Agora, Bibi, pra comprar isso tudo aqui, onde a gente acha? Eu vou deixar isso aí pro Jimmy falar. Isso tudo aqui, a gente compra na Zona Sul. Rapaz. A gente vai colocar um QR Code aí pra você na live acompanhar. Se quiser, obviamente, vai bater o papo. O Jimmy vai dar dicas, vai trazer receitas. Mas aí já enchendo a sua tela aí o QR Code, você pode aproximar o celular. Ou se quiser, tá no celular, dá aquela printada, depois vai na galeria e acha o QR Code e abre o link para ver as carnes do Zona Sul especiais, que a gente vai começar a trazer um pouco mais, onde a magia acontece, Ogro. O que você faz com essas carnes? Cara, eu faço de tudo, receita, desde cozinha ancestral, receitas de vó, carne de panela e assados de longa duração no forno, assados no defumador, churrasco, chapa, hambúrguer, muita coisa que a gente tem. Quando não tem o blend que... A vantagem de trabalhar no Zona Sul é essa, quando eu não tenho o blend que eu quero, eu vou lá no centro de distribuição, lá no entreposto e peço para fazer para mim. E, inclusive, estão entrando em breve 4 blends novos que eu desenhei para a gente colocar nas prateleiras das nossas carnes para hambúrguer, que é a melhor maneira de você aproveitar a proteína de maneira integral, né? Então, sempre tem, porque a gente tem que cortar a picanha bonita para botar na vitrine, tem que cortar o ancho bonito para botar na vitrine. Então, sempre sobra pedaços de um e de outro. Aquela ponta que ficou redonda não serve para um bife, mas ela serve maravilhosamente bem para um bom hambúrguer. Então a gente está com um blend novos de hambúrguer de carnes frescas entrando, sensacionais, já fiz os testes. Estão Queria ser essa maravilhosos. testeira Exatamente. dele, E é gente. só carne e a própria gordura, mais nada, sem Tem conservante. vaga sem não para nada. fazer esses testes, Tim? Pode pode contratar eu e o conversar, Lacerda, a gente conversar. está tentando, né? A gente pode ser os testeiros dele, das carnes maravilhosas. Agora, o Jimmy, assim, você sabe que ele fez engenharia.
Só que, e ele vem de uma família de arquitetos e engenheiros. Sim. Né? Mas 8 anos de idade ele já estava no toque-toque da cozinha da mãe dele. E ele desenvolveu essa paixão pela gastronomia um pouquinho novo, com 8 anos. Sim. Né? Tudo bem que ele foi fazer engenharia, descobriu depois a história. Mas, Jimmy, como é que começou essa coisa aos 8 anos de idade? Principalmente porque o Jimmy, ele começou amando as carnes suínas. Sim. Né? Tanto é que, se vocês repararem, mostra essa tatuagem maravilhosa. Por favor. Tem 3 já. Ai, Que, aliás, falando em tatuagem, no dia 1º de abril, o Jimmy fez uma pegadinha. Disse que ia parar de comer carne no Instagram dele e ia remover todas as tatuagens dele. Por que não, né? Só que essa pessoa, ao invés de já chegar e falar brincadeirinha, 1º de abril, ele deixou Deixou uma rolar. tarde inteira. Imagina, a gente queria se matar. Cadê as carnes? E agora o Jimmy? Vai me onde ver eu o quê? recorrer? Vai ser o expert o quê? Da abobrinha, do Vou Zona Sul? fazer coxinha de jaca. Nunca. Eu não vou dizer nunca, porque a gente nunca sabe o que pode exatamente. acontecer, Coxinha de mas jaca, é. acho bem pouco provável. Eu acho bacana, porque ele tem uma forma, e ele vai contar essa vida dele, como é que começou, eu que interrompi, porque o Jimmy tem uma coisa muito bacana de simplificar as coisas. O Jimmy, eu vejo assim, que na vida dele, que é essa loucura, ele não complica, ele simplifica. Né? E todas as premissas dele, agora que ele virou expert, inclusive, que ele fala, gente, vamos fazer as compras com consciência. Porque a gente pensa que não, mas até nessa hora a gente tem que fazer as compras com consciência. Sim, claro. Né? E eu acho que o Jimmy, essa coisa de simplificar quando ele vende, quando ele fala, vende que eu digo que ele explica, que ele ensina. Gente, eu pego as receitas dele, eu faço em casa com uma facilidade. Que é essa questão que ele fala. A dona de casa lá, quem está me assistindo, que nunca, que às vezes quem não cozinhou vai fazer como? Então ele faz as coisas de uma forma que ele traz a gastronomia para dentro de verdade, de uma forma muito simples. Então, ao invés, e essa palavra, por sinal, ele detesta, gourmetizar. Jesus amado. A palavra em si só nem é tão ruim, mas o uso que fizeram com ela, que aí começou a surgir cadeira gourmet, mesa gourmet. Acho que ela seria uma palavra boa você falar um espaço gourmet. Como tem nos prédios novos que estão sendo construídos, aquelas varandas com churrasqueira, com fogão. Para isso é ótimo. Agora começaram a chamar tudo de gourmet, pipoca gourmet e não sei o que gourmet. esses hambúrgueres aqui vendem-se como gourmet, né? Vende-se como gourmet porque são além daqueles que a gente chama carinhosamente de podrão aqui no Rio, que são os hambúrgueres de caixa, que você compra em quantidade, que não tem nada errado com eles. Sim. Mas aí quando você fala de uma carne com uma gramatura maior, que você pode controlar o ponto, quer dizer, mais pesada, né? 150, 160, 200 gramas, que aí você pode controlar o ponto como você quer fazer com as carnes de churrasco. Aí você já está fazendo um trabalho, tem muito mais técnica nisso. Aquele outro hamburguinho de 90, você bota na chapa, não dá trabalho, é tranquilo, 1 minuto de cada lado ele está pronto, não tem segredo. Os outros não, precisam de técnica, precisam de um conhecimento, precisam de uma experiência dentro da cozinha, e aí por isso cabe a palavra gourmet, mas não vale a pena usar, porque como se usou para tudo, ela acabou perdendo o sentido, né? Acabou perdendo o valor. Exatamente. Não diferencia mais nada. Se o hambúrguer é gourmet e pipoca também, onde é que a gente vai parar com isso, né? A pipoca gourmet que é o pior. Que aí tem o palitinho, né? E as nomenclaturas, né? Também eu vi um meme nessa época, assim, tapioca. Aí que manteiga com queijo lá, 1,40. Renda de tapioca com blá blá blá, não sei o que. Era um texto com quase um parágrafo. R$ 34,90. É para isso que o gourmet serve, para encarecer as coisas. Pizza artesanal, mesma coisa, né? Pizza artesanal, né? Pizza gourmet. Acho que chamar de artesanal acho que é mais justo. Né? Acho muito mais justo a pizza artesanal. Quando você vê essas pizzarias, o que a gente faz no Zona Sul também, a massa é feita lá, a fermentação é feita lá. Melhor custo e benefício da vida. 24 horas de fermentação, tem todo um cuidado no processo. Acho que esse cuidado, sim, aí o artesanal merece, porque tem alguém fazendo manualmente, com cuidado, controlando temperatura, controlando o tempo, controlando o processo. Vale a pena fazer. E a cozinha, aí você estava falando de eu simplificar muitas coisas, a cozinha, na verdade, óbvio que existem grandes técnicos que precisam de experiência, de tempo de cozinha para fazer. Mas a maioria das coisas que a gente prepara é uma série de cuidados que você constrói com hábito. Você precisa saber a temperatura que um brócolis precisa para cozinhar, que uma carne precisa para cozinhar, o tempo que ela precisa ficar, em que fogo que você vai usar, qual a temperatura, qual o tempo, qual a textura que ela tem que ter. Se você cuidar dessas coisas, e aí essas tabelas estão na internet. Você faz uma pesquisa lá no Google, você acha tempo e temperatura de tudo. Vai lá, faz no teu fogão. Provavelmente vai ter uma pequena diferença, porque equipamentos têm diferenças. Mas fora isso, é só uma série de cuidadinhos que você tem que ter.
O primeiro deles é ficar onde você está cozinhando. Tem muita gente que lê receita, deixe 20 minutos no fogo. Aí o cara vai lá e vai assistir metade de uma série. Não, você não vai fazer isso. Você bota a televisão na cozinha, vai ficar os 20 minutos olhando, porque o teu fogão pode evaporar a água daquele molho muito mais rápido, por exemplo. E aí os 20 minutos vão queimar teu molho. Então, você precisa cuidar. E eu vou te falar que é praticamente só isso. E a técnica você adquire com o tempo. E hoje a gente tem o benefício dos vídeos. A gente está no YouTube agora, por exemplo. No mesmo YouTube que a gente está, tem 1 milhão de canais de receitas que você pode ver as pessoas fazendo, que é a grande diferença do livro. Então, como eu aprendi com a minha mãe e com a Conceição, que era a cozinheira dos meus tios-avós, minha mãe me ensinou a ler receita e a Conceição me ensinou a liberdade de cozinha, que aquela mulher fazia bolo com mãozada de farinha, mãozada de açúcar. Ela pegava do saco, jogava no bowl, misturava. Eu olhava aqui a primeira vez e falei, essa troço não vai funcionar Não nunca, dá né? certo. Porque eu tinha feito bolo com a minha mãe, lendo receita, cuidando de pesar tudo bonitinho. A Conceição fazia aquilo, eu falei, cara, existe uma outra cozinha, é possível. Que é onde você se acostuma, você entende o peso com a mão, você entende as texturas, a cozinha sensorial. Isso é muito sensorial. E eu achei incrível. Aí eu cresci, aí acho que foi dos 8 aos 16, 17 anos, a Conceição infelizmente faleceu, mas eu já passei 8 anos com essa mulher na cozinha. Que eu saía do colégio, ia para casa dos meus tios-avós, minha mãe trabalhava de dia, e aí eu ficava, almoçava, e aí a minha tia ia tirar o cochilo dela, eu ia para a cozinha para ver a Conceição fazendo o jantar. E aí eu aprendi com essa mulher também. E nos finais de semana eu ficava com a minha mãe dentro da cozinha, desde os 8 anos de idade. Agora, o estilo ogro, o ogro, que é um apelido que você traz da adolescência, por que será? Esse estilo de cozinha também, de não respeitar a dosagem certinha aí na mão e tudo mais, você pode faz parte dos parâmetros. A piada foi, na verdade, porque como a gente começou o canal, a ideia era provar que todo mundo podia cozinhar. Como é que eu provo isso? Né? Que era possível cozinhar. Não necessariamente virar um grande chefe de cozinha, um grande cozinheiro, mas todo mundo tem a capacidade de virar um cozinheiro. Então a gente começou a ideia de simplificar as receitas veio primeiro disso. Mas se eu conseguisse provar que um ogro pode cozinhar, eu provo automaticamente que todo mundo pode cozinhar. Porque o ogro, na mitologia, é um dos seres mitológicos que não cozinha. Ele mata e bota na boca e acabou. É isso que ele faz. Então ele só usa o fogo de vez em quando para se aquecer, mas assim, para cozinhar nada. Basta então, ver Shrek 1, 2, 3, o Shrek não cozinha. Se alguém que não cozinha pode cozinhar, eu posso estar provado que todo mundo pode cozinhar. E aí a gente veio com a ideia de simplificação. E é fácil simplificar, porque eu tenho por premissa que o conhecimento precisa ser universal. Porque eu aprendi de alguém, eu aprendi de algum lugar, então esse conhecimento que eu tenho hoje, que eu agreguei, que eu juntei, aí eu vou remoldando de acordo com a minha própria experiência, ele veio de algum lugar, ele não é meu. Eu não tenho propriedade sobre ele. E para eu poder passar ele para alguém, eu preciso entender quem são essas pessoas. Então o meu discurso numa aula, numa faculdade é um, quando eu dou uma aula na rua para leigos é outro, quando eu dou aula para TV é para todo mundo, porque eu não sei quem está assistindo. Então tem as conversas, são diferentes, são direcionadas. É simplificar de acordo com o que eu imagino que a pessoa tem a capacidade de aprender. Então Esse time de experts do Zona Sul, porque cada um é de massa, outra é de café, outra é de peixes, em suma, como é que quando você aceitou esse convite, como é que é interagir com esse timaço, Dionísio Chaves, falando em vinho, nada melhor do que um vinho com carne, né? Uma cervejinha com carne. Falando de cerveja, Padilha, né? da rádio, José Raimundo Padilha, imagina, Dionísio, Padilha, juntos, e Jimmy com a carne, pelo amor de Deus. Junta o útil, agradável, agradabilíssimo. E como é que é ser um expert Zona Sul? Como é que é você fazer parte desse time e jogar em todas as pontas, cada time na sua posição? A gente busca, cara, assim, é um prazer muito grande, é uma oportunidade de criar, novas oportunidades. Porque aí eu entro como Zona Sul com o olhar do varejo, que é um que eu não tenho há muito tempo, eu tenho o olhar do cozinheiro, dos grandes eventos, do que eu faço, mas o meu olhar sempre foi para dentro da cozinha. Agora eu posso olhar para fora, o meu olhar é invertido, agora eu sou um dos fornecedores. E aí visita, no caso das carnes, no meu, né? Visita frigorífico, visita fazendas. Vida chata em Lacerda. Jesus amado. Eu ia entrar com uma churrasqueira portátil. Eu estou procurando uma, inclusive. Ia acoplar no carro, ia fazer churrasquinho de paraço. Tem umas que são as maletinhas, que é fácil de carregar. Perfeito. Zona Sul trata de vender essa churrasqueirinha. E aí você vai... E aí a gente faz isso, essa Zona Sul está há anos no mercado, então... fazer isso, olhar o desenvolvimento da tecnologia, porque os processos nos outros trabalhos também mudam. Os equipamentos de preparo, de corte de carne, de padronização,
de porcionamento. Cara, a gente acabou de ver uma visita em Santa Maria, lá no Sul, de um possível fornecedor novo da gente, o que foi lá ver para ver o que eles são capazes de fazer para poder entender o que eu posso pedir deles. Até onde eu posso criar e que eles consigam fazer. Nessa parte a tecnologia entra como? Sempre tive curiosidade de saber Ela entra como é que ela avança. Ela entra como ferramenta e a gente, assim, quem desenvolve tecnologia tem sempre um olhar deles, do que eles acham que vai atender, mas se eles sempre perguntam, sempre tem pesquisa, sempre tem imersões para eles entenderem a nossa necessidade. Então eles olham para o consumidor, para quem vai comprar a tecnologia deles e perguntam, cara, você quer um equipamento para quê? Ah, eu queria uma máquina que congelasse um pedaço da carne, uma que escaneasse a carne, porque tem um problema, por exemplo. Eu vou pegar uma peça de picanha. Se eu quero tirar 4 bifes de 200 gramas dali, a picanha é um triângulo. Tem peças hoje no mercado que escaneiam essa picanha e ela fatia automaticamente calculando o peso daquela ponta. Então a ponta vai ser um pedaço mais largo. Nunca imaginei isso. A segunda fatia um pouco mais fina, a terceira fatia da parte mais larga mais fina ainda, e todas elas saem com 200 gramas. Caramba. Gente, é como Existe se fosse esse um tipo de corte equipamento. virtual. Uma medida virtual. É, porque quando você vai comprar, você vai contar o contrafilé. O contrafilé é um cilindro. Aí para o açougueiro é Exatamente. fácil. Ele pega um primeiro, pesa, aí depois ele bota a mesma marcação, como a gente faria com um desenho, por exemplo. Mas essas peças que não tem um formato uniforme, É mais Tipo complicado. assim, a gente tem uma triangular aí. Essa picanha, por exemplo, a nova tecnologia já permite os cortes. já permite os cortes. Eu boto lá na máquina o peso que eu Aqui quero, a maior máquina e- escaneia a peça, calcula Vai e reduzir. me entrega as fatias. É espetacular. Pega um lascão aqui, mostrando a câmera ali. Aí Por vai que menor, que é, vai reduzindo. e por que é importante isso? Porque as coisas cozinham, eu falei peso e temperatura, né? Se eu tiver 4 cortes no mesmo peso, eu posso colocar a mesma temperatura para eles que eles vão cozinhar no mesmo tempo. A equação funciona Olha, para que isso. bárbaro, ainda tem isso. A Que- gramatura é importante. Quando você fala de loja, por exemplo, de um restaurante, eu preciso ter certeza da gramatura de cada peça de carne que eu vou servir para ter certeza que todos os clientes vão comer a mesma coisa. E às vezes no próprio menu já vem a gramatura. Já vem a gramatura. Num churrasco, em média, por pessoa, o quê? 300 gramas? 400. A gente calcula 400 gramas de proteína, mais as outras coisas. Lacerda, 1,5 você quilo então é pra 1 mim. quilo, né? É, por favor. O Jimmy nem se fala. 2 metros e 1 centímetro de consumo de carne. Jimmy, 3 quilos. É que nem aqueles cachorrões que a gente fala, caramba, esse cachorro vai dar muita despesa. Não quero esse cachorro, pelo amor de Deus. O cara pesa 30 quilos. Imagina o Jimmy. Se fosse, se Imagina a fosse mãe gente do Jimmy só- sustentar essa pessoa antigamente, até, né? Porque agora ele está casadíssimo, não é? Mas imagina em casa, mãe. Rapaz. Não, tem um para amigos de colégio que eu faço todo ano, no final do ano, que aí eu já calculo com a 500 a 600, porque são só homens, a maioria, não são todos do meu tamanho, mas homens comem mais, e porque tem bola, o pessoal nada, enfim, tem atividade que vai dar mais fome. Mas no churrasco de família tem criança, tem mulheres, tem homens, todos comem diferente. Essa média de 400 atende 200 para uma criança e o adulto pode comer 600. Então você tem a média, né? Não é o que cada um vai consumir. Mas um churrasco com gente do meu tamanho eu colocaria tipo 750, 800. Talvez. Mais uma Lasqueira. pecinha de E muita Vou pedir cerveja. pro pessoal fazer uma contribuição, faz um pix antes. O cada churrasco um. agora é tudo com vaquinha na internet. Não, e existe coisa mais democrática do que um churrasco? Não, É não muito tem. democrático. Você fala, o Jimmy, para quem não sabe, eu levei um susto. Ele ama salada. Amo de verdade. Eu E só não a- gosto de jaca. Qualquer outra comida, Vai. qualquer outra coisa que você possa chamar de comida, eu Ama tô dentro. pimenta. Amo pimenta. E tem uma coisa que eu falei, Jimmy, qual o tempero que não pode faltar nas suas invenções, nas suas receitas? É segredo, Páprica. não fala pra ninguém. Páprica. E são vários tipos de páprica, Sim, temos né, 3. Jimmy? Inclusive quando eu faço goulash, que é a receita original com páprica doce, eu falo, tem 3, eu vou usar as 3. Para mim é imperceptível. É dessa cor, eu olho páprica, é tudo igual, né? Mas É, para tudo ele parece, faz sim. toda a diferença na vida Para do quem dia. não conhece, a páprica é o pimentão vermelho desidratado e pulverizado, num processo chamado liofilização. Então o que tem aí dentro é pimentão em pó. E aí cada um tem... Qual a diferença da páprica doce, por A exemplo? páprica doce é só o defumada? pimentão, porque ele tem esse tom adocicado. A defumada você defuma os pimentões, depois você Moe. pulveriza. E na picante você pode fazer o mesmo processo, incluindo algumas pimentas que tenham ardência. E aí cada negócio que faz a sua própria páprica, as picantes variam muito uma para outra por isso. E o cheiro da páprica é maravilhoso. É maravilhoso. Você não É. sente num pimentão, por exemplo, né? A páprica em si, o verdade. aroma da páprica é muito Não, mais você não sente. Porque ele está desidratado, o teor de água é 0. Então, tudo que é sólido do pimentão está ali, concentrado. Então, o cheiro também fica concentrado, fica muito mais forte. O sal faz a diferença?
O sal tipo é um de sal? realçador, faz diferença porque a gente tem hoje esse sal de parrilha que a gente tem aqui, por exemplo, a gente fala muito gaúcho, né? Churrasco só com sal grosso. No meu churrasco na eu falo verdade, sal grosso. tecnicamente não funciona, porque você não pode botar sal grosso numa peça de maminha, por exemplo, de 400 gramas. Ela vai ficar pronta em 1 minuto e o sal não vai dissolver. Então é melhor usar um sal pequeno, um sal menor, até um sal fino. Mas como a gente gosta de sal, a textura do sal é interessante, dependendo para mastigar, veio da Argentina e a gente assumiu e a gente adotou esse sal como padrão, que é o sal de parrilha, que é um sal que tem uma granulometria menor, o grãozinho dele é bem menor do que o outro e é uniforme. Todos os grãos têm um peso muito Porque parecido. o sal grosso tem isso, é um pedação de sal, um pedacinho imagina, pequeno. dar uma mordida num pedaço de sal daqueles. É bonito, por sinal, esse E sal. o que acontece? Se todos os grãos são iguais, ele salga uniformemente. Nunca Tem tinha essa pensado. vantagem. Nem você ela acerta, não vem, não. E aí você pode brincar, você pode misturar esse sal com um monte de coisa, com ervas finas, pode misturar com chimichurri sem hidratação, né? Só as ervas e os elementos do chimichurri. Pode fazer um sal misturado com café, para finalizar uma outra carne. Pode fazer um sal misturado com outros temperos. Eu faço muito sal com páprica, com cominho, com os blends de tempero, para temperar coisas específicas, né? Que aí faz parte da receita. E tem o sal grosso também. Mas o que eu mais uso normalmente é o sal de parrilha, por causa desse tamanho uniforme dele. O Jimmy tem uma frase que eu adoro. Ele falou tanta coisa que ele faz ao mesmo tempo, mas ele fala: eu trabalho para levantar possibilidades. E uma coisa muito interessante nessa questão, quando eu falo expert, né, abriu o restaurante dele, dá aula, faz programa, faz tanta coisa ao mesmo tempo. Esse negócio de faz programa é perigoso, hein? É. Que horas isso aqui vai pro ar? 4 da tarde. Não, então tá tranquilo. Mas ele fala uma coisa que a gente sempre discute aqui. Um cozinheiro pode ser um cozinheiro incrível, mas a partir do momento que ele quer abrir o seu negócio, estudar faz toda a diferença. Faz toda a diferença. É quando você completa, assim, porque a maioria hoje, por exemplo, você pega muitos ex-chefes que viraram restaurateurs, a gente tem vários exemplos, o Lapierre, o Elie Ashram. O Elie está nadando agora lindamente. Temos vários, Elie vai abrir agora um asiático. Abriu a escola agora. Bárbara, que é em frente ao cemitério, uma casa linda, mas ele fala, estamos em frente ao futuro, que é uma frase dele clássica que eu adoro. A cara dele. A cara dele, mas é uma graça o lugar, é um lugar que ele vai capacitar também muita gente da comunidade aqui do Dona Marta. Que eu vou invadir para dar aula também. Então, assim, ele fala, e o Elia mesmo, ele fala muito isso. Ele trabalhou num grupo que ele era chefe executivo de 7 restaurantes. Ele falou, a experiência de gestor ali, de comando, de liderança, e aquelas coisas mais técnicas, nem física e química, ficha técnica, tudo isso requer o quê? Estudo. Então, se você quer ser um cara completo, quer realmente, né, ter o seu negócio, gente, estudar. Hoje a gente tem tantos cursos online. Sim. O cara não tem tempo. Vai estudar de madrugada, baixa lá a aula, vai estudar, vai se formar. É extremamente agregador, né, Jimmy? É importante, conhecimento não ocupa espaço na cabeça, só transforma a gente em pessoas e profissionais melhores. A grande verdade é essa. Assim, se negar a estudar é se negar a crescer, se negar a se desenvolver, se negar a mudar e se negar possibilidades. Porque às vezes o cara estuda. Eu tenho grandes exemplos de amigos que fizeram uma carreira na faculdade. Ao trabalhar, se apaixonaram por um lado desse trabalho. Tipo, conheci um engenheiro químico que trabalhou numa fábrica de tintas há muitos anos. Só que ele foi crescendo na fábrica de tintas, saiu do que ele fazia, que é o que o Elia fez, por exemplo, deixou de ser o engenheiro da produção para trabalhar no processo burocrático. Virou gerente, virou supervisor, ele se apaixonou pela burocracia. Fez direito, e virou advogado, abriu um escritório e virou advogado no meio da vida esse dele. Advogado que é de todos os chefes? Porque tem um advogado no Rio de Janeiro que ele é advogado de todos os grandes chefes. Não, esse por acaso é de fábrica porque ele se especializou em tributário de indústria, né? Porque ele trabalhava numa grande indústria. Mas você consegue fugir uma nova carreira, mas você tem sempre um passado ali pegando você, assim. Eu mudei muito, né? Eu fiz engenharia 4 anos, larguei para fazer design, fui publicitário e designer 22 anos. E teve a agência dele, você teve a sua agência, tive né? agência. A minha agência foi, inclusive, em 4 ocasiões diferentes, a gente reabriu a agência para atender clientes específicos. E, enfim, foi uma carreira muito bacana, mas em 2012 eu me vi, completo com ela. Eu entreguei num escritório só tudo que a faculdade me entregou.
de aprendizado. Então, na minha cabeça se fechou o ciclo. Eu ganhei um tanto de conhecimento e eu consegui num escritório só entregar de volta todo aquele conhecimento. Eu falei, cara, para mim deu. Não vou fazer, não sabia o que. Eu só já estava com um canal do YouTube, aí pedi para ser desligado, porque eu sou louco, mas não sou burro, então pedi para ser demitido, para ter o fundo. Então tinha 2 anos de grana para um sabático, para investir. 3 meses depois eu estava na Globo. Olha isso. Meu sabático foi pro saco e desde lá eu não tiro férias. E nunca mais parou de fazer hambúrguer na vida dele. Nunca mais. E aí começou, eu tive Burgertopia, foi meu primeiro negócio. A gente começou com barraquinho em festival gastronômico, compramos uma Kombi e depois abrimos uma loja na Tijuca. E aí o meu sócio se mudou, que ele foi contratado pelo COB para trabalhar. Ele que alimentou os nossos atletas no Japão. Olha. Foi ele que montou as 4 cozinhas. Ele é o chefe. maior rendimento do Brasil em Olimpíada. Energia. Ele foi a alimentação do Alan Salles, meu sócio. Ele que fundou as 4 cozinhas e ele está indo já para o próximo país para preparar os nossos atletas em Paris. Ele está morando no Catar, porque a esposa dele trabalha para a FIFA. Olha isso. Que bárbaro. E aí ela se mudou para o Catar, ele foi, está no Catar, abriu um restaurante no Catar, o Sheik é sócio dele, o Sheik é sócio de todo mundo no Catar, na verdade. O Sheik é o dono do E ele já está no planejamento agora para ir para o próximo país e montar as cozinhas para as Olimpíadas, para nós. A sua relação, então, com a cozinha para o público externo foi... Começou oficialmente em 2012. Foi depois do YouTube? Foi logo depois do YouTube. Logo não, o YouTube eu comecei em 2009. E 2012 é que a gente começou realmente a transformar... Porque aí eu precisava ganhar dinheiro também. Então, o Gastronomia foi o primeiro canal. Com ele a gente começou a fazer eventos. Que aí era para mostrar para as pessoas as comidas que eles viam nos vídeos. Cara, e foi um sucesso muito bacana. A gente deu casa lotada em vários bares, vários restaurantes. E a gente aproveitou para ajudar os bares e restaurantes. Porque tem os dias que são vazios, né? Sim. Então a gente ia fazer um evento num boteco lá em Botafogo, por exemplo. Qual é o pior dia? É terça. Então vamos invadir terça-feira. Aí terça-feira dava 300 pessoas. Cara, era sensacional. A gente rachava os custos com o restaurante e dividia o lucro meio a meio. Que barra. Uma relação simples, direta, honesta, muito fácil. Uma relação honesta, que é o melhor. Muito bacana. Tipo, se perdeu, perde todo mundo. Se ganhar, ganha todo mundo. Exatamente. E se empatar, também estamos no lucro. Isso não faz diferença. Dinheiro é consequência de um trabalho bem feito, na minha cabeça. E um pouco de insistência, claro. E uma curiosidade que eu tenho. Quando você fala em expert... Né, Zona Sul, aí você vai na parte de vinho, você fala aquele cara que vai te dizer, olha, esse vinho aqui, o custo-benefício é ótimo, mas ele tem isso, ele é amadeirado, ele é aquilo. Nas carnes, como é que você consegue aplicar esse conhecimento para que eu, que sou uma frequentadora e consumidora do Zona Sul, e realmente entro e falo essa carne, como é que é o preparo desse profissional que está no atendimento dia a dia? Como é que você consegue passar esse conhecimento, que deve ser um trabalho, né? Porque eu tenho aulas. São muitas lojas, muitos funcionários. A gente concentra, a gente tem centros de treinamento, né? Tem dentro dos próprios mercados, tem... Muita gente não vê, mas sempre no fundo do mercado tem a porta de vai e vem, que é o acesso ao nosso back-office, né? Então sempre tem, às vezes, 1, 2, 3, até 4 andares. Um desses andares é uma sala. Algumas lojas do Zona Sul têm esse espaço. Quando não tem para usar porque está usando por outro, a gente vai lá no CD e faz. Mas eu junto todos os profissionais de açougue ou grupos deles, determinando do que eu vou ensinar. E uma das minhas maiores missões dentro do Zona Sul é essa capacitação. Porque são essas pessoas que estão no dia a dia com os clientes. E você está preparando elas literalmente para o mercado e para o mercado profissional deles futuro, né? Sim, seja claro. Qualquer lugar, o cara vai entender disso, carne. Porque se ele abraçar esse conhecimento, ele passa a ser dele. Exatamente. E aí são essas pessoas que estão no Zona Sul todos os dias para conversar. E você vê isso no Zona Sul, que é um mercado grande, é uma empresa com um tamanho, com um porte muito impressionante até pela história deles, é uma empresinha familiar que virou o que virou. 6 décadas, com 48 lojas hoje, né? E ainda tem as características de carinho e de atendimento de um mercado de bairro. Proximidade, né? A gente pegou as coisas aqui, nós lançou aqui perto da Band. Andando. E eu vejo as senhorinhas e os senhores e as pessoas que entram lá, cumprimentam pelo nome os funcionários que estão na porta do mercado. Tem uma relação muito humanizada. Tem né? uma relação muito próxima, muito humanizada. Eu acho isso do Zona Sul muito bacana. Então eu preciso preparar esses consultores, esses colaboradores nossos, aí no meu caso da parte de carne, de açougue, para falar com essas pessoas. Porque o meu foco, então, hoje é no colaborador, porque o colaborador é que vai atender. Eu não tenho 48 clones. Gostaria muito que eu podia estar em todas as lojas, mas eu prefiro que eles façam isso, porque eles vão estar lá todo dia, então a gente capacita. Amanhã mesmo tem... Não é amanhã. Semana que vem, na quarta-feira, eu já tenho mais um curso grande com essas. Então eu tenho aulas teóricas e aulas práticas.
Semana passada ou retrasada eu fiz uma aula prática, que é onde eu mostro tudo que eu falei. Aí eu vou falar, eu falei de ponto de carne, falei de preparo, de sugestões para eles darem para os clientes, aquelas receitinhas de 2 minutos que você dá para alguém no corredor do mercado. E aí eu falei assim, só falar não sai sentido. Aí eu marquei uma aula prática com eles, eu fui lá e fiz para eles todas as carnes, o corte de porco, o corte de carne, mostrando técnica, equipamento, falando de frigideira, falando de churrasqueira, falando de tudo. Para o mês que vem estou programando uma grande aula em algum pátio aí vou tentar juntar o máximo. Ou e seja, aí vou eles falar de colocam churrasco. a mão na massa também. Eles Coloca a veem mão na você massa colocando também. a mão na Vou massa. fazer uma aula de churrasco com eles para eles poderem. Ai, vamos porque nessa quando você aula. sente, Super top. Gabriela Maravilhas, libera a gente para essa aula, por favor. e quando você prova, sente e toca naquilo que você está falando, essa informação fica guardada muito melhor. Sim. Você não esquece nunca mais aquilo, porque você não esquece o sabor E das são as coisas pessoas que que você provou. precisavam só disso, Precisavam só de disso. uma aula, de um olhar para elas, de capacitá-las realmente, né? De prepará-las. E falta isso, os empresários poderiam olhar mais para isso, capacitar seus funcionários. Essa história de você contratar os experts... Muita gente fala que não tem tempo, né? Exatamente. Eu falei, cara, esse tempo, você investir 5 minutos... Vamos comparar isso na cozinha com mise en place, que é você montar a praça antes de cozinhar. Aqui, então, mas eu vou perder muito tempo. Eu fui pegando na hora. Eu falei, cara, se você olhar a quilometragem que você anda dentro da cozinha, você fizer aquilo planejado, leu a receita, pega os ingredientes, bota na sua frente, esses 5 minutos que você gastou ali, economizam 40 na frente às vezes. Porque você vai deixar, porque aí você vai ter que ficar de olho no fogão enquanto vai na geladeira pegar não sei o quê. Estou exagerando um pouco, mas o que acontece é isso. Você vai andar mais do que você precisa, porque aí você está com a cabeça focada numa coisa, para ir pegar outra, você vai pro lado errado às vezes, e não está na geladeira. Eu guardei mais cedo e esqueci. Se você está focado só naquilo, você consegue organizar aquilo rápido. Fazer pronto, 5 minutos. Esse tempo vira 40 se você estiver fazendo outra coisa. E tem a ponta do cliente também, né? Tendo dentro do supermercado pessoas especializadas, na hora de comprar um produto, faz uma diferença. Né? Faz. Faz Fazer um toda churrasco. a diferença. Porque toda. ele sabe que alguém selecionou aquilo para ele. E não, a e você curadoria não já tá feita. desperdiça, porque Exatamente. você está fazendo literalmente uma compra consciente. Você Sim. sabe o que você está comprando, que não vai ter desperdício. E vai ter um cara que fala, você pode aproveitar aí essa ponta também para fazer uma de outra fazer isso. A história. gente tem um bife de chorizo aqui. Às vezes a gente tem, antigamente, sei lá, só tinha a peça inteira, tinha que ir no açougue, pedir para fatiar. A gente entendeu o quanto essas pessoas pediam esses cortes de carne já, e já desenvolvemos com o fornecedor e já tem na geladeira pronto para ele pegar. 2 bifões aqui. Então, sei lá, 600 pessoas pediram esse mês bifes de 200 gramas. Então a gente já pega, faz bifes de 200 gramas, já coloca lá. Então aumenta a velocidade. Gente, nunca imagina esse trabalho por trás, né? Você acha, expert, vê a foto do moço enorme, tamanho Não, natural, nada. mas você não sabe o que tem por A trás desse visita é trabalho. importante, porque eu tenho que ter certeza que é da qualidade do trabalho do fornecedor, porque eu tenho que validar isso tudo, porque é o meu nome que está envolvido nisso, é o nome do Zona Sul. Então a gente precisa conhecer os fornecedores, precisa visitar. E com isso a gente aprende mais um monte de coisa, ver equipamentos novos, você conhecer pessoas, fornecedores, muitos, como é que eu vou falar assim? Acho que não é para surpresa de ninguém, tem muitas empresas familiares no Brasil, que viraram empresas grandes, mas que começaram com o pai de alguém, o avô de alguém fundando, os netos trabalham, aí o neto faz veterinária para poder cuidar do gado, e a coisa fica assim. E o Zona Sul é a mesma coisa. A empresa ainda é da mesma família que fundou, e você ter relações familiares entre os negócios que se completam é fantástico. Eles estavam me contando, quando eu estava tentando trazer o Jimmy, que eles têm em Niterói padeiros, uma família de padeiros, que assim, é muito artesanal. Eles têm as máquinas mais antigas e são os melhores pães da cidade. Ele fala, Bianca, o aroma, a textura, a massa, artesanalmente falando, esses caras, a gente quer trabalhar com eles. E você nunca vai imaginar que tem uma família tão antiga nesse ramo, que é uma coisa artesanal, numa casa, em Niterói, não se divulgam, porque a artesanalidade é a palavra-chave deles. Então, eles também têm isso, descobrirem essas pessoas, que eu dou maior valor a isso, né? Muitas vezes você viralizar um conteúdo artesanal desse complica pro cara, porque assim, todo mundo vai querer provar e ele não tem. Ele está feliz com aquilo que ele produz. Ele não é uma indústria. Ele tem a capacidade de produção dele, ele vai aumentar de acordo, mas aí, se aparecerem mais 200 clientes, ele não vai ter para entregar. E aí vira um problema para ele. Não, foi lá, não tinha pão, não volto nunca mais. Porque as pessoas também são assim, né? Simpáticas, fofas, colaboram com o nosso trabalho. Agora, olha só. Olá, Lacerda, eu estou muito impressionada.
bando de hambúrguer incrível. Eu ia tocar nisso. Todos eu ia puxar- incríveis e você não está provando. Não vai porque a mãe umzinho. dele falou que ele não pode falar de boca cheia no podcast. Tá vendo? Não, Lacerda, não posso admitir. Vai. Você não é o Lacerda. Pega esse, eu pego Então, outro. conta vai. um pouco aí, a história Pelo do amor de hambúrguer. O Deus. hambúrguer que é vendido no Zona Sul. Todo blend lá é feito pra gente, então essa linha Corte Douro é uma linha feita especificamente pra gente na casa, veio de fornecedor, mas eu também tenho os hambúrgueres que você encontra eu tenho aí pra mostrar? Os hambúrgueres que a gente faz na bandejinha no entreposto que eu falei, que a gente tem um entreposto nosso, com um açougue gigantesco, e a gente produz os nossos próprios blends lá também, que são de carnes mais frescas, que são esses aqui. Quase aí. Pra você não ficar se sentindo sozinho. Por isso que eu afastei o meu aqui. Ó. Mas pra você não se sentir sozinho, eu fiz também. Aí a gente tem essas bandejinhas com as carnes frescas. Sim. Deixa eu ajudar a câmera. É pro outro lado, pra cá. aí. Pra cá. Que Plástico é bom maravilhoso. pra TV porque reflete tudo que é luz que você tem no estúdio, né? Se eu virar pra cá, Bonitinho vocês vão esse ver o hambúrguer. cara desenhando no monitor ali. Se eu virar pra cá, você vê a Bianca. Que bonitinho, Isso é hein? desenvolvido lá. Então fiz um que tá saindo novo agora, por exemplo, é peito com paleta bovina. Palita. Eu considero, o que é a pata dianteira, quer dizer, a perna dianteira do boi, né? E eu considero trabalhar até 25% de gordura, que é uma gordura bacana para você trabalhar frigideira, chapa. E aí quando faço blends específicos para churrasqueira, um pouquinho menos de gordura, porque ela vai pingar, possibilita pegar, porque a gordura pega fogo, né? E aí você perde o controle do cozimento, porque uma labareda vai na sua carne ali. Eu prefiro colocar um pouco menos de gordura. Olha que bonitinho, já compra prontinho. Já olha, compra pronto, no peso fofonildo. certo, ó. Tem 180 gramas cada carne dessas, bonitinha. Você tira ela daqui e bota. Não tem que ficar mexendo nela. Salzinho, a pimenta. Salzinho, pimenta e acabou. Foi. Aqui, isso tudo aqui combina muito com churrasco, né? Eu gosto muito de vegetais. Você falou da fazer salada na já. churrasqueira. Você pincela um azeite nesse aspargo aí e bota ele ali Cheiro na... só, no aroma. Abobrinha também. Porque é o segredo do churrasco, por exemplo. E aí vale a dica para quem quiser fazer vegetal na churrasqueira. O que acontece no churrasco não é defumação. Muita gente gosta daquele defumado do churrasco. Não existe defumação no churrasco. Não vou dizer que não existe, mas não é sensível. O que acontece é que a gordura da carne derrete, pinga na brasa, tosta ali na brasa, evapora dali, quando sobe cola na carne de novo. Então esse gosto da gordura tostada pela brasa da própria carne é o que dá o sabor de churrasco. Por isso ele é tão diferente de um preparo em qualquer outro lugar. Sim. Mas os vegetais não têm gordura. A gente bota. Pincela uma manteiga, pincela um azeite em todos os vegetais que você for colocar. Ele vai afinar, vai pingar, vai tostar, vai evaporar e vai subir para o vegetal. E vai acrescentar esse sabor Só de churrasco. azeite, não preciso pápricazinha, rola uma Pode colocar, pápricazinha? você pode inclusive misturar, porque a vantagem desses temperos, um dos motivos de eu usar muito, a maioria desses temperos secos que a gente usa em pó, eles são lipossolúveis, eles dissolvem bem em gordura. Lipo é gordura, tanto que, né, Claro, lipoaspiração, você vai aspirar a gordura. O lipossolúvel dissolve, então você pode pegar uma manteiga, pegar um azeite e já misturar uma páprica, um cominho, fazer uma gordura temperada para pincelar já com tempero, que aí ela vai pingar, Adorei tostar. isso. Essa dica eu gostei. Vou fazer esse fim de semana, Uma feriado. cebola num espeto, na brasa, olha. Exatamente, Maravilhoso. pincela um azeite e uma manteiga nessa cebola, vai ficar mais gostosa ainda. É maravilhoso. Agora, com isso tudo, nada melhor do que um vinho tinto. Sim. E o Dionísio selecionou 2 pra gente, que ele tava viajando, né? Então não tava com muito tempo. Você não vai provar esse vinho? Eu vou levar pra casa. Assim. Ah, Não, mas deixa. vamos provar esse tinto aqui. Gabriela O Maravilhas, que você eu acha da gente tentei. provar esse tinto? Eu tentei. Não foi possível. Eu sou sincericida, né? Porque se eu vou Um provar, dia não vou levar pra friozinho. casa, vou beber tudo sozinho. Não, vamos provar esse tinto aqui, porque esse vinho Dionísio, é, olha, esse um vinho é brinde a você, maravilhoso. Dionísio Chaves. Aliás, você vai ter que vir aqui de novo no Exatamente. Já Gastronodicas. veio uma vez quando era áudio, agora com vídeo. Quero ver o Dionísio com aquela classudez dele, explicando os vinhos. Aí vamos fazer um brinde, né? Um programa de gastronomia sem Claro, brinde não dá, né? não existe isso. Por E o que favor. está acontecendo? A gente está entrando, já entrou no outono, daqui a pouco começa o inverno, a temperatura melhorou bastante, então a gente pode passar para os vinhos com corpo mais perceptível, corpo mais denso, Nossa. que combina com temperaturas mais brinde, baixas. ó. Um brinde. Um brinde Saúde. ao Jimmy, que está aqui, ao nosso Dionísio, Gastronodicas, obrigado ao Zona pela- Sul. Um brinde a vocês. É. Nosso chefe liberou pra Nossa, gente é tomar bom. álcool, consumir vinho no ar. E os vinhos da Zona Sul já são clássicos. Você sabe que tem um portfólio Nossa, aliás, que bárbaro gigantesco esse de vinho. vinhos muito bem Vinho, só selecionados. compro lá. Só com vinho o Dionísio trabalha há mais de 28 anos.
Então não vou discutir o conhecimento desse cara. O cara disse que o vinho é bom, É eu só Lebosud? pego a garrafa e levo comigo. Não, É Lebosud que eu falo? Esse é um Lebosud. Gente, falei certinho, Lebosud. Que chique isso, hein? O pessoal trabalha com cordon bleu, né? Vai pegando, vai absorvendo. Aí, O biquinho vai ficando... Literalmente, o biquinho afinado. Lebosud. Lebosud. E aí, no Zona Sul, você vai na parte do açougue, escolhe carnes especializadas, carnes pro seu melhor consumo, e aí quando você vai pra prateleira dos vinhos, também tem um especialista lá que vai te indicar o melhor vinho, Tem, vai José fazer a Raimundo harmonização. Padilha. Grande Tem a cerveja também, Padilha. né? José, o Padilha não é aquele cara que você olha na rua, você não tem vontade de se jogar em Tem, cima dele, igual um tem, koala, se tem. abraçar ele e ficar agarrado, igual a Padilha tem mochila. aqui na Band News a coluna, ele sempre começa a coluna, saudações cervejeiras. É muito bom, né, cara? Aliás, por falar em Inclusive, cerveja, você acha que... se você for no açougue do Zona Sul, você vai ver uma foto minha, você vai dar de cara comigo. Inclusive, obrigado, o letreiro novo tá lindo. Aí você vira pra trás pra pegar uma cerveja, você vai dar de cara comigo de novo. Gente, olha que Tem espetáculo. Tem uma cerveja, tem uma American Pale Ale, que eu lancei pela Mojave, que a gente tem lá, e tem as outras cervejas da Mojave também. Inclusive, esses porquinhos que estão no rótulo, um deles tá aqui, ó. É tatuagem. Gente, Que é esse aqui do meu pulso. ele ama mesmo, viu? Bota Eu lado a gosto lado, muito. E temos a IPA também, que tem um pouquinho mais amarga. A IPA é uma das grandes paixões Sim. brasileiras, por incrível que pareça. O brasileiro nunca foi um Verdade. povo que IPA gostou é uma de coisas paixão amargas. nacional, é Era verdade. Era doce, a acidez das caipirinhas e tal. A IPA invadiu. Tem o IPA Day, que é um evento que é só de IPAs novas ou velhas, que acontece em Ribeirão Preto. É o maior IPA Day do mundo. Caramba. O que acontece em Ribeirão Preto. O brasileiro abraçou a IPA de uma maneira, então quando eu Verdade. entro com a APA, que é um pouco menos amarga, tipo, essa IPA aí deve ter uns 59, 60 de IBU, que é o índice de amargor. A minha tem 42. Então é bem suave, o drinkability, ou beberibilidade dela é muito alto. Você pode tomar essa APA aí o dia inteiro, como se fosse um chopp. A IPA já não dá para ficar bebendo tanto assim, porque o amargor vai ficando, né? Como é que chama? As papilas gustativas do amargor estão no fundo da língua. Então é difícil você tirar o amargor, porque o fundo da língua é o último a ser limpo, né? O amargor vai permanecer lá, de Vai qualquer permanecer, maneira. então ele vai acumulando. Nessa APA não. Então, Agora, eu tô cara, vendo e harmoniza muito bem com churrasco, com hambúrguer, com a maioria dos hambúrgueres. Eu Óbvio que gosto vai mais depender do da vinho receita. com a carne. Mas Sim. estou vendo que o Dionísio também até selecionou um rosé. Sim. Também. Eu costumo dizer assim, qual Meninas vinho gostam harmoniza muito com de porco? rosé. Eu falei, o porco é rosa, pega um vinho rosa. Harmoniza até na cor. Vai. E, por engano, muita gente se engana e fala, os vinhos rosés e brancos eu não gosto que não tem corpo, são muito leves. Isso é uma das maiores mentiras, porque hoje faz-se vinho direto da uva, não é um blend. Não é misturar tinto e branco para virar um rosé. Não, a gente faz os vinhos rosé já. Tem uns que têm corpo, tem untuosidade, eles têm uma permanência de boca muito interessante. Então acabou essa coisa de só o vinho tinto harmoniza. Há muitos anos já os brancos e os rosés estão fazendo a festa na casa de todo mundo. É verdade. E a relação do vinho também, né? A gente é muito... simila, né? O churrasco com a cerveja. Sim. Mas o vinho, atrelado a um churrasco também, a gente pega próximo da gente, os nossos irmãos vizinhos, os argentinos, Os os dois uruguaios. países, né? Exatamente. É É vinho? vinho, claro. É o vinho, um Malbec, às vezes, mais encorpado, mais pesado, com uma carne. Especialmente o Combina Malbec, que é a uva clássica. No caso do Uruguai, o Malbec na Argentina, o Taná no Uruguai. O Taná é um vinho mais tânico, mais denso, é aquele que tem a cica que... Não é cica, né? O tanino. Parece o caju, quando não está maduro, que gruda a língua no céu da boca. O tanino te dá essa sensação. Isso para carne é muito bom. Sim. Aí você entra com uma gordura, uma carne, uma picanha, com aquela capinha de gordura. Ai, Lava. Ai. Ui, ui, ui. Vou até falar melhor. Aí você entra com aquela picanha, aquela capinha de gordura dourada. Nossa senhora, Delícia. aquela gordura pingando. Sábado de tarde, dia de churrasco. Eu nem posso Com falar aquele- o que ele tá falando do Good Times, né? Porque não dá. Aquele suco que não é sangue, né? Deixa bem claro. Não Né? é a mioglobina, o sangue é todo eliminado no processamento da proteína e só sobra uma coisa chamada mioglobina que tem aquela tonalidade vermelha. Por que faz essa olhada? Tá vendo por que não pode Tá ter vendo a salada vermelha? alface, a Tá vendo salada, alface? ele já se sente Tem aquela tonalidade seduzido. verde, aí todo mundo fala assim, eu botei a carne quente, faz aquele banho de sangue. Não é sangue, aquilo faz parte da proteína, só a proteína. Que Não é a tem melhor mais. parte do churrasco. Né? Oh, yeah. Bibi, falar de churrasco, eu fico aqui até amanhã. Viu? Pois é, não, já ia perguntar para ele, que eu estava muito curiosa, a opinião dele no movimento que começou na década de 80, que é chamado Slow Food. Amo. Minha grande paixão. Slow food, né? Comida lenta.
Porque aí não são só os preparos de panela de vó, que são 9 horas, aquela rabada de 12 horas, aquele peito assado de 12 horas. Eu gosto muito disso porque eu tenho controle, eu tenho 12 horas possíveis de controle dentro daquele processo. Eu posso mudar o tempero da carne no meio do caminho, se eu quiser, porque ela está lá cozinhando ainda. Mas o slow food tem todo o conceito de sustentabilidade, de humanização, de relações pessoais envolvidas na questão do slow food como um todo. Não é só isso, né? É agricultura sustentável, priorização do orgânico, não exclusividade, claro. Mas o conceito do slow food como melhora da experiência da comida é muito bacana. Mas o slow food sempre foi uma coisa que eu gostei, porque eu amo carne de panela. Eu amo fazer uma rabada. Talvez que toda vez que eu faço, leva 2 semanas para eu querer fazer de novo. Nossa, uma boa rabada, com agrião. Mas aquele costela fogo de chão de 12 horas. E hoje com técnica... O Mário Sérgio Cortella, grande filósofo, grande pensador, fala muito disso, de um churrasco demorado, né? Tem famílias que fazem churrasco em meia hora. Ninguém faz peito porque quer ficar esperando 9 horas um peito ficar pronto. Ele quer aquelas 9 horas para passar na companhia da família e dos amigos. É o prazer de fazer o peito e dividir esse peito com as pessoas, né? Exatamente. E se você for reparar, eu tenho uma semelhança de timbre de voz e de cara com o Cortella. Até falei com a Ana Maria, no dia que ela convidar ele para entrevistar de novo, ela me avisar que eu vou entrar correndo no estúdio, pular no colo dele e falar, papai. E o Jimmy dá umas aulas no Eu vou ver se eu encontro também. com ele agora, semana que vem. Amanhã eu tô indo para Porto Alegre, né? Que vai ter o Expo Churrasco lá. Nossa Os grandes eventos de churrasco vão Disneyland. se juntar. Imagina isso, olha isso. A Disney, gente, Não, você não pelo tem amor noção, de Bibi. Deus. Bibi, os grandes eventos de churrasco vão se juntar para fazer um evento com Nossa todos eles. Senhora. Então tem grandes nomes e tem grandes nomes de eventos num evento só. Meu Deus do céu. Vai ser eu esqueci o nome da praça, mas vai ser lá no meio de Porto Alegre. E o Cortella é de lá. Eu consegui que ele respondesse uma postagem minha no Instagram, então que eu consegui falar com o Cortella. Eu vou ver se eu consigo que ele veja e a gente se encontre lá para eu conhecer pessoalmente. Imagina uma foto minha com o Cortella. Vestido de fraldinha, porque Exatamente, teve um programa que ele apareceu vestido de coelho. Não, agora não. Ah, não, agora, aí você imagina agora eu me o visto Jimmy com a de- camiseta de me vestir. Camisa de vestido. Não, A olha, minha roupa diz a que veio. Ela já veio. Isso É aqui é a emblemática. bula, é o manual de instruções. A camiseta é de quê? De me vestir. uma camisetona, né? Aham. Diga-se de passagem, né? Eu uso praticamente o rolo inteiro de tecido para fazer uma camiseta. Outdoor, né? Bom, a gente já entendeu essa simplicidade do Jimmy em tudo para falar. Imagina uma aula do Jimmy, quando ele faz, às vezes, na cozinha gourmet. Se eu conto do Zona história, Sul, gente. vai. E vai embora. Deve fazer fila, imagina. É Ele tem que divertido. dar aula quase que todo dia lá, para poder dar conta do recado. A gente vive disso, a gente vive de histórias, né? A gente fala muito em restaurante. Os restaurantes hoje, aí que volta ao que era antigamente, na época da restauração, é muito além da comida. Não Eu existe tô restaurante lá- sem eu tô lá cozinha, por- sem história. O restaurante é uma pausa no meu dia para eu ir lá com calma. Então, por isso eu só conto as pessoas comerem na mesa do trabalho. Não, sai dali, vai andar, senta no restaurante, faz bem para o corpo, isso faz bem para a alma. É uma pausa no seu dia, um descanso para sua cabeça, você escolher o que você vai Literalmente comer. o ócio produtivo. Senta com pelo menos mais uma pessoa para trocar uma ideia sobre qualquer outro assunto que não seja aquele seu dia. Ou se o seu dia estiver sendo um problema, para você desabafar também, mas tira a sua cabeça do foco central um minuto, descansa um pouco, o bem que isso te faz depois. Então, o restaurante hoje é a experiência. Por isso que a gente se preocupa tanto com decoração, com a escolha da louça, taça de cristal, um prato bacana, cerâmica bonita, fazer uma comida bem feita, porque é o ponto focal, mas tudo que está dentro do restaurante precisa ser pensado para fazer com que essa experiência seja a mais memorável e gostosa possível. O ambiente. O meu lá, por exemplo, é madeira, pedra, metal, que sempre funciona. Sim. Então, madeira te traz o aconchego, a pedra e o metal te traz a questão da limpeza, porque é um restaurante. Cara, e o aço inox é bonito, o ferro é bonito, a madeira é bonita, o piso limpo. E essa memória afetiva tem que ficar, e ela Tem vem que ficar. disso, desses elementos que você abraça o seu cliente, né? Aham. O seu comensal. E aí você bota uma boa comida e um bom atendimento, as pessoas voltam. E, Jimmy, não existe comida sem história, né? Não A existe comida sem cozinha história. é feita de histórias, Aqui tem a colecionamos história de histórias. tanta gente, cara. Se você botar só aqui, vamos fazer por alto uma conta. Eu que fui lá, a Andréia, que cuida comigo da questão das carnes, todos os funcionários que trabalham na fazenda, que cria esse gado, todos os funcionários que trabalham no frigorífico, estou falando aí de pelo menos 4, 5 mil pessoas que estão envolvidas na produção desses 2 hambúrgueres aqui, por Olha exemplo. que loucura isso.
E é por isso que eu faço questão de visitar a fazenda, para conhecer essa história. Prestigiar Pra poder essas contar. pessoas, Prestigiar, né? claro. Entender essas pessoas, a vibe, como é que elas trabalham, como é que é feito esse processo. E na origem de tudo. Sim. Valorizar as pessoas. E hoje em dia, acho que esse movimento existe, de você valorizar o ser humano. Tudo é feito de pessoas e por pessoas. Não adianta. Tem uma pessoa que trabalha só com empresas que precisam mudar a sua pegada com o funcionário, com o colaborador. Sim, claro. Né? A relação ela ser produtiva. E nessa pesquisa, foi uma pesquisa feita até na Alemanha, existe uma de você dar para o seu colaborador, para o seu funcionário, um aumento. Que bárbaro, ganhei um aumento. Sim. Mas você, ao invés de dar aumento, você compra alguma coisa que seja para ele. Sim. O chá, pode ser um chá, mas o chá que ele gosta. Você faz um cartão à mão, você fez para ele. Pensar no próximo. E pensou, e essa pesquisa foi feita, esse cara ele está feliz com isso, ok. Mas se tiver isso, ele vai estar muito mais feliz, porque você está falando Sim. com ele, para ele, pensando nele. Porque Então- o aumento do salário é a valorização do trabalho dele. O presente é a valorização dele. Pessoa. E é isso Especialmente que é quando você fala, legal. imagina, o cara recebe um troço chá, ganha o chá. Quando ele abre, é o meu chá preferido, ou o chá que a mãe dele gostava. Enfim, cara, se você conseguir essa informação e puder fazer, porque não custa nada. Exatamente. É que nem quando você entra, como a gente está falando da relação humanizada dos colaboradores do Zona Sul, é bom para ele que a pessoa escolheu ele porque já conhece ele, e é bom para ela, porque ela tem ali o porto seguro dela, ela está falando Sim. com quem ela conhece, ela sabe o nome. Então, acho que essa humanizada, esse movimento de você cada vez mais humanizar as relações, você vai imaginar como humanizar uma relação dentro de um supermercado? Como humanizar a relação, uma empresa enorme de automobilística, por exemplo? Que precisa fazer dinheiro. A gente tem no final do final, a última célula da planilha é o que interessa para a empresa. Porque vai fazer ela funcionar. Mas ela é o objetivo, quer dizer, ela é a necessidade, não o objetivo único da empresa. Eu preciso daquela última célula ser positiva para poder pagar o salário de todo mundo. Exatamente. E para poder manter essas relações, para manter a empresa funcionando. Mas ela não é o grande foco principal, não. Porque, como eu falei no começo, eu acho que o dinheiro é resultado de um trabalho bem feito. Um trabalho bem feito é um trabalho feito com respeito, feito com carinho, feito de relações. Ele é feito por pessoas. Feito Se com você não paixão, cuidar, não né? adianta só passar pano no chão e óleo na máquina e você não cuidar de quem opera essa máquina. Não precisa ser uma relação pessoal de família, mas uma relação respeitosa, carinhosa, humanizada, Afetiva, humana. Não humanizada, humana, né? Isso funciona muito melhor. Isso está mais do que provado por centenas de milhares de empresas pelo mundo, que a gente lê documentários sobre isso, ouve falar de coisas. É só questão... E outra coisa, geralmente não custa nada diferente. É um Verdade. pouquinho mais de tempo no investimento de entender, falar com a RH, como é que a gente melhora a condição aqui, cara. É um churrasco no final do mês, é uma pizza no último dia do mês para os aniversariantes do mês. E, Happy cara, hour com todos eles, exatamente, vão assim, de Fácia, você 5 vai às gastar- 6h30. Você vai gastar 1% do que você investe na mídia daquele mês ali. E o retorno comprando. seu vai ser infinito, porque é Ficha, claro. de Gratidão, relaxar. Gratidão. Porque a gratidão é uma coisa natural do ser humano. Então E você tinha mais alguma provou, coisa você pra não que eu falou esqueci. nada do Já hambúrguer que provei. você provou. Ele Estou só tá frio porque ele tá aí desde o passada. começo, Tá mas... ótimo. Não, o Jimmy falou assim, você tem que sair do trabalho, ficar comendo na mesa de trabalho para restaurante. Eu falei, tô comendo na mesa de trabalho, né, gente? Mas você tá na companhia de duas pessoas é, maravilhosas. A não ser que você faça o Gastronodicas, faltou esse parênteses. Ah, sim, verdade. Aí é outro. Porque aqui é uma mistura de trabalho e prazer também, né? Exatamente aqui. Vamos nessa, ó. Pelo amor. Também vou, peraí. Também vou, desculpa. Eu vou deixar pro pessoal que tá ali olhando. Tem um pessoal, vocês não estão vendo, mas tem um pessoal aqui que tá babando nos hambúrgueres. fila Vou dos deixar dois, pra nossa. eles. Daqui eu vou pra casa da minha mãe, então eu vou almoçar com ela também. Mesmo frio, tá maravilhoso. Você sente mais até o gosto, né? Carne de qualidade, só carne, sem conservante, sem nada. Não precisa de muita Comida boa coisa. você conhece quando você prova ela fria. Não, Exatamente. E é o básico, né? O pão, a carne. Quando eu Alface, vou numa tomate, hamburgueria nova, queijinho. porque eu peço é pão, carne e queijo. Porque se ele souber fazer isso, aí eu consigo acreditar nas outras receitas. Porque tem as montagens bem espalhafatosas aí. Molho disso, Aí eu vou lá e molho pego o daquilo. pão, carne e queijo. Se a carne tiver feito, o queijo bem derretido, o pão selado corretamente, temperada com sal certo, cara, esse cara consegue fazer qualquer hambúrguer bem feito. Espetacular. Mais Gente, uma aula, hein, gente? mais uma aula. Mais uma aula. Mais uma aula que eu vou sair daqui feliz, gente. Te juro, eu preciso comer carne quando sair daqui. Vou lá no Bibi- Zona Sul comprar essa picanha e vou fazer. E você pode também fazer isso de casa, né? Botar mais uma vez o
o QR Code aí para você espelhar o seu celular ou printar a tela e depois vá lá na galeria que você consegue acessar o link do Zona Sul já disponível para você. Tem várias na dicas tela. lá, né? Tem várias dicas lá. Eu estou alimentando cada vez mais o site do Zona Sul com conteúdo, o YouTube com receitas e por aí vai. Assim, cada vez mais você vai ter possibilidade de preparar todas as coisas das quais eu falo. Mas eu tenho 4 perguntinhas aqui para fazer Vai. pro Jimmy. Vai. Jimmy por Jimmy. Eu vou comendo enquanto isso, vai. Eu sou determinado ao ponto do chato, sabe? Jimmy por carne. Porco, sempre. Nossa, que espetáculo. Jimmy por tempero. Páprica, Trouxe as 3, inclusive, para ilustrar 3 de uma isso. vez só. Jimmy Brasil. Paixão. Eu sou apaixonado por esse país. Por isso que ele virou a paixão nacional, literalmente, né? E não nasceu Meu aqui. trabalho, não nasci em Houston, no Texas. Eu voltei muito. A primeira vez eu vim com 7 anos, quando eu aprendi a falar português, por isso eu não tenho sotaque. Aprendi muito cedo. Eu só tenho sotaque quando eu volto para Porto Alegre, porque eu aprendi português lá. 2 Então, metros quando- e 1 de pura brasilidade. É isso aí, nascido e criado no samba. Trazer ele, Jimmy Moacir Luiz aqui, vai ser uma loucura. Amo, sou apaixonado por esse cara. Jimmy, delícia ter você aqui com a gente. Finalmente, obrigado pelo convite. gente. Foi incrível essa mesa maravilhosa, literalmente carnívora. Sensacional. Porque a Você- gente ama. Você é um cara incrível. Eu sei tanto é incrível que eu estava do lado dele. Ele estava no Zona Sul e uma senhorinha, assim, devia ter uns 90 anos. Jimmy, estava com saudades de você. Falei, gente, se ela estava, imagina eu. Todos Essa é a nós, relação, né? o Brasil inteiro. Tá, daqui a pouco eu tô de volta. Tem 4 matérias minhas A engavetadas próxima- lá já pra A pra próxima a passar. gente vai trazer uma churrasqueira para cá. Vamos Vai fazer trazer o aqui na frente, vamos fazer Padilha, no o pátio aqui na frente. Padilha vai ter que harmonizar as cervejas, o Tá, a Dionísio, gente bota os a câmera ali, vinhos. bota a lapela, a gente faz um pátio Gabriela ali na Maravilha, frente. se Tal liga aí, nessa fechado. proposta indecente, hein? Foi uma delícia, muito Será bom que a ter... Band tem lapela pra gente usar? Tem, tem. Ah, agora acabou com a gente, hein, Isso Lacerda, a essa gente tem, pergunta. hein? mole. Isso é mole pra gente. Brincadeira. Delícia ter você aqui no Gastronodicas, né, Delícia Lacerda? bater papo com vocês. Foi Prazer te muito conhecer bom. pessoalmente. Igualmente, Jimmy. Bebê eu conheço tem mais de 3 semanas já. Olha, Jimmy E é um dos alguns caras que... carnavais. Você quer tomar um drink com o Jimmy? Chama o Jimmy. A esposa dele é fantástica, adoro ela. Mas olha, você bebe... Ele adora um Negroni, Aham. entende de Negroni como ninguém. Ele me ensinou a tomar Negroni. Eu lancei no restaurante o Ogrone. O Grone. Eu faço ele Ogrone com é muito cachaça bom. envelhecida amburana. Shrek, Boa. o filme, me desculpa, mas eu tô do lado do ogro de verdade, tá? Que é o Jimmy. Delícia ter você aqui, né, Lacerda? Eu que agradeço. Tchau, tchau. Espero Esperamos vocês para jantar vocês. comigo lá no Bistrô, Grone. Vamos lá e esperamos vocês aqui, nosso ouvinte, no Gastronodicas, até sexta-feira que vem. Tchau. Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda.